Olá, tudo bem? Meu nome é Eric Diego, sou professor de língua portuguesa. Estou aqui hoje para conversar com vocês sobre um assunto que pode ser cobrado aí na prova do INSS, que é vírgula, tudo bem? Às vezes há questões que trabalham esse tópico de pontuação e dão ênfase nessa coisa da vírgula, né? E muitas pessoas têm algumas dúvidas em relação a esse conteúdo. A intenção nesse vídeo é tirar algumas dúvidas que podem surgir, tudo bem? Dando foco em alguns pontos relacionados à vírgula, tudo bem? Então, vamos lá? O primeiro tópico importante a se levar em consideração em relação ao uso da vírgula é aquilo que é mais básico, tudo bem? Não se usa a vírgula para separar sujeito de verbo ou o verbo de seu complemento, tudo bem? Você tendo em mente aliás, a possibilidade de identificar, né, a facilidade, na verdade, para identificar aquilo que é sujeito, aquilo que é verbo e aquilo que é complemento, se você não tem dificuldade nisso, é bastante importante você prestar atenção se não há vírgulas entre esses termos, tudo bem? Pois é proibido, essa é a regra mais básica do uso de vírgula. Não há vírgula entre sujeito e verbo, nem entre verbo e seu complemento. Tenta dar uma lidinha nessa oração que temos aqui. O garoto ganhou um cachorro. Nós temos que o garoto é sujeito, certo? Quem é que ganhou? O garoto. Ganhou é o verbo ganhar, ok? Quem ganha, ganha algo. O verbo ganhar exige um complemento. Qual é o complemento de ganhar? Um cachorro, ok? Então temos aqui sujeito, verbo, complemento. E não podemos marcar aqui, interromper a oração com vírgulas, tudo bem? Entre sujeito e verbo e nem entre verbo e seu complemento. Na frase aqui embaixo nós temos o garoto, vírgula, ganhou um cachorro. Isso é inadequado, por isso marquei esse X grande aqui em vermelho, ok? Então temos uma oração aqui inadequada, que não está de acordo com a língua culta em relação à sua pontuação, tudo bem? Temos então uma vírgula colocada de modo inadequado. Essa é a regra mais básica, isso você tem que saber assim de modo muito claro, tudo bem? Dando uma olhada agora nesse outro tópico aqui, vamos ver. Usa-se vírgula para separar termos da mesma função sintática, termos de mesma função sintática. Vamos lá. Você lembra o que é função sintática? Função sintática pode ser sujeito, objeto, adjunto adverbial, tudo bem? Então, usa-se a vírgula para separar termos de mesma função sintática. Vamos dar uma olhadinha no exemplo para você entender melhor. Luzia comprou 2 bolachas, 3 pães, um suco e um chocolate. Vamos lá. Temos aqui o verbo comprou, o verbo comprar, ok? Opa, deixa eu só voltar aqui. Temos o verbo comprar. Quem é que comprou? Ou seja, que estrutura está concordando com comprou? Luzia. Logo, Luzia é sujeito. Temos o verbo comprar. Quem compra, compra algo. O verbo comprar exige um complemento, tudo bem? E o que é o complemento de comprar aqui? 2 bolachas. Luzia comprou 2 bolachas. Eu poderia dizer apenas Luzia comprou 2 bolachas. Ou ainda eu poderia dizer apenas Luzia comprou 3 pães. Tudo bem? Aí 3 pães seria o complemento, ok? Mas o que acontece aqui é que nós temos algumas estruturas desempenhando a mesma função sintática, a função de complemento do verbo comprar. O que é complemento do verbo comprar aqui? 2 bolachas, 3 pães, um suco e um chocolate, tudo bem? Então, tudo isso é complemento. Cada termo desse tem a função sintática de complemento do verbo. Então são termos que têm a mesma função sintática. Para separá-los eu usei a vírgula, tudo bem? Então usa-se a vírgula para separar termos de mesma função sintática. Vamos passar para o próximo tópico? Usa-se vírgula para isolar adjuntos adverbiais deslocados. É interessante você lembrar
O que é adjunto adverbial? Adjunto adverbial é aquela estrutura que pode apresentar uma relação com o verbo, pode apresentar uma relação com o adjetivo ou com outros advérbios e passando uma determinada circunstância de tempo, de lugar, de modo, entre outros. Tudo bem? O lugar padrão dos adjuntos adverbiais, na oração em língua portuguesa é final de frase. Então esse é o lugar dos adjuntos adverbiais, final de frase, ok? Porém, é uma característica desses adjuntos adverbiais podermos deslocá-los, tudo bem? O que temos que fazer para efetuar esse deslocamento? O preço a pagar é colocar vírgula. A gente tem que colocar a vírgula ali, isolando esse adjunto adverbial, se tirarmos ele do lugarzinho padrão dele, final de frase. Dá uma olhadinha nessa oração. Minha família, durante as férias, viaja, ok? Essa oração, se seguíssemos, né, a ordem, ou colocássemos os termos nos seus lugares adequados não, vamos dizer, no lugar padrão, né, no lugar padrão, teríamos a seguinte oração: minha família viaja durante as férias. Por quê? Durante as férias é uma expressão que parece ideia de tempo, tudo bem? Então é uma adjunta adverbial de tempo e o lugar padrão é final de frase. Então ficaria, minha família viaja durante as férias, ok? Mas o que eu fiz? Eu tirei durante as férias do final da frase e desloquei para o meio. Então, quando eu efetuo esse deslocamento, eu tenho que isolar a estrutura, o adjunto adverbial, com vírgulas, ok? Então, por isso aqui, ó, o que está em vermelho está isolado com vírgula. Então, guarda aí. Deslocamento de adjunto adverbial implica no uso de vírgula, tudo bem? Próximo tópico. Usa-se vírgula para isolar vocativo. Dá uma olhadinha nessa frase. Diego, a mãe saiu? A palavra Diego nessa oração tem a função de chamar o indivíduo, tudo bem? Então, Diego, então se chama o indivíduo, tudo bem? Chama a atenção do indivíduo. Então, a estrutura que tem essa função de chamamento, você lembra qual é o nome dela? Vocativo, ok? Lembra de quando você era criança e você ia ao banheiro, né? Sei lá, você tinha 2, 3 anos, quando você ia ao banheiro e aí você terminava, o que você fazia? Você gritava, né? Mãe, terminei! Esse mãe que serve para chamar sua mãe, vocativo. Tudo bem? Então, guarda aí, vocativo, chamamento, e o vocativo deve ser sempre isolado com vírgula, ok? Diego, a mãe saiu? Só não confunda o vocativo com o sujeito, ok? O sujeito, como falamos, não pode aparecer com vírgula, marcado com vírgula antes do seu verbo, tudo bem? Não podemos colocar vírgula entre sujeito e o verbo, tudo bem? Como aqui está servindo para chamar, né? Diego é o chamamento, então é vocativo e por isso eu coloco a vírgula, ok? Vamos para o próximo tópico. Usa-se vírgula para isolar estruturas que explicam um termo anterior. Então acontece o seguinte, às vezes na oração tem um determinado termo e logo depois há uma estrutura, uma expressão tentando explicar melhor esse termo que apareceu antes, tudo bem? Essa estrutura que explica um termo anterior pode ser, por exemplo, um aposto explicativo ou ainda uma oração adjetiva explicativa, tudo bem? E aí, eu diria para você, tenta se familiarizar com o que corresponde, né? A que corresponde, ou seja, o que é aposto explicativo e oração adjetiva explicativa. Mas, em se tratando de vírgula, mesmo que você não saiba o que é cada uma coisa dessa de um modo bem claro, guarda o seguinte, se há uma estrutura explicando um termo anterior, essa estrutura vai aparecer isolada com vírgula, tudo bem? Olha só, a dona Inês, vírgula, mãe do padeiro da esquina, vírgula, ganhou na loteria, ok? Então,
Isso que está em vermelho aqui, ó, mãe do padeiro da esquina, tenta explicar quem é a dona Inês. Então temos uma estrutura em vermelho aqui que tenta explicar um termo anterior. Por isso que ela aparece entre vírgulas. Aqui, especificamente, temos um aposto explicativo, tudo bem? Já nessa segundo enunciado aqui, ó, o ser humano, vírgula, que se considera racional, vírgula, vem destruindo o meio ambiente. O que está em vermelho, que se considera racional, tenta explicar o termo anterior, ser humano, tudo bem? Então, temos aqui uma estrutura que tenta explicar um termo anterior, tá? Então, temos que isolar essa estrutura com vírgulas, ok? Aqui, especificamente, temos uma oração adjetiva explicativa, não sei se você lembra da estrutura de adjetiva explicativa, que seria um pronome relativo, certo? E um verbo aqui. E a oração adjetiva explicativa ela é caracterizada pela presença das vírgulas isolando-a, tudo bem? Então, mas de qualquer modo, mesmo você não lembrar exatamente o que é aposto, o que é oração adjetiva explicativa, guarda aqui, estruturas que explicam o termo anterior normalmente aparecem entre vírgulas, ok? Vamos para o próximo tópico. Usa-se vírgula para separar orações independentes, coordenadas. Você lembra o que é oração coordenada? Oração coordenada é aquela oração que tem um sentido completo sozinha. Ela não precisa de outra oração para completar o seu sentido, tudo bem? Então é uma oração independente de outra, ok? Então, o que acontece? Quando estamos trabalhando com a relação entre orações independentes, para separá-las, nós usamos a vírgula. Dá uma olhada nesse exemplo. Está estudando muito, mas não sabe se será aprovado. Ok. A primeira oração, está estudando muito, é uma oração que tem um sentido completo sozinha. Ela não precisa de outra para ter sentido. A segunda oração também. Não sabe se será aprovado. É uma oração que tem sentido completo sozinha. Temos aqui, então, duas orações totalmente independentes, porém, elas estão sendo relacionadas aqui, ok? Para separar essas duas orações coordenadas, ou seja, essas duas orações independentes, usamos a vírgula. Tudo bem? Então, a vírgula é usada para isolar, para separar orações independentes. Tudo bem? Vamos para o próximo tópico. Quando orações forem ligadas pela conjunção e, haverá vírgula antes desse conectivo, se os sujeitos das duas orações forem distintos. Essa é uma dúvida que pode aparecer aí e, assim, é muito frequente entre a galera que vai prestar provas de concursos de vestibulares, etc. Quando você vai colocar vírgula antes do e? Então, a regra básica é o seguinte, para você saber quando colocar ou não, você tem que prestar atenção no sujeito das orações. Porque assim, o e é uma conjunção que liga orações, é uma conjunção coordenativa aditiva, tudo bem? Esse e vai ligar orações. Você tem que prestar atenção se o sujeito das duas orações é igual. Se o sujeito for igual, então não há necessidade de você colocar vírgula antes do e. Agora, se o sujeito for diferente, se na primeira oração for um sujeito e na segunda oração for um outro sujeito, aí você vai separar essas orações com o uso de vírgula. Tudo bem? Dá uma olhadinha no exemplo para ficar mais claro para você. A mãe irá de manhã e o pai viajará à tarde. Preste atenção na primeira oração. A mãe irá de manhã. Temos a primeira oração aqui caracterizada pelo verbo ir, tudo bem? Quem é que irá? O que concorda com o verbo irá? Ou seja, o que é sujeito do verbo irá? O sujeito do verbo irá é mãe, ok? Agora vamos para a segunda oração. O pai viajará à tarde. Essa oração é caracterizada, ela é uma oração por causa da presença do verbo viajar aqui, viajará. E quem é que viajará? O que concorda com o verbo viajará aqui? O pai. Ou seja, o sujeito de viajará é o pai. Chegamos aqui à conclusão. Na primeira oração, o sujeito é mãe. Na segunda oração, o sujeito é pai. Ou seja, cada oração tem um sujeito diferente. Logo,
podemos não, devemos colocar a vírgula antes do E, que está ligando essas orações, tudo bem? Diferente da oração de baixo. Presta atenção na oração de baixo. João comprou as passagens e foi viajar. Vamos lá, temos quantas orações aqui? João comprou as passagens, é uma oração. Por causa da presença do comprar. O verbo dessa oração é comprar. Então, quem é o sujeito dessa oração? Quem é o sujeito de comprar? Quem é que comprou? O que concorda com comprou? João, tudo bem? Então, o sujeito da primeira oração, João. Na segunda oração, temos a expressão, né, a locução verbal foi viajar, tudo bem? Quem é que foi viajar? O que concorda com essa locução verbal foi viajar? Ou seja, qual é o sujeito dessa locução verbal foi viajar? Quem é que foi viajar? João. Ora, o sujeito da primeira oração é João, o sujeito da segunda oração também é João. Para ligar as duas orações, usamos o E e não há necessidade de se usar a vírgula antes desse E, porque o sujeito é o mesmo nas duas orações. Tudo bem, pessoas? Bom, é isso. Espero que tenha ficado bastante claro, que tenha resolvido algumas dúvidas que você tem em relação ao uso da vírgula. Foram apenas alguns tópicos. Estude. Tchau, tchau.